Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Graziele Maia, fisioterapeuta, supervisora do setor de pesquisa e desenvolvimento da Contourline. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do YouTube, HIFU e sua atuação na produção de colágeno. Primeiro, daquele jeitinho que a gente sempre inicia, o HIFU, o ultrassom microfocado, uma das tecnologias que tem mais crescido aí, nos últimos 2 anos, que tem vindo revolucionar a ideia de trabalhar sobre a flacidez de pele, principalmente de face. Uma grande diferencial que ele veio trazendo, em relação aos outros equipamentos que já existiam no mercado para esse tipo de propósito, é a questão de chegar com energias até o SMAS, que é uma membrana, que a gente percorre acima dos músculos da face e envolve muito essa questão do lifting, coisas que a gente não conseguia, Então, quando a gente pensava em radiofrequência, em laser, ou até outras tecnologias, ou outras terapias superficiais, como, por exemplo, o microagulhamento, a gente chegava até camada basal de epiderme ou derme, e é dali, naquele estímulo do colágeno, nessas regiões, é que a gente conseguia fazer esse lifting externo, com essa fisionomia externa. Quando o ultrassom microfocado ele veio afetando uma camada abaixo, que é o SMAS, a gente começou a ter liftings que são mais duradouros e com resultados também que são mais evidentes. Além de que, não só naquele momento da sessão, mas permanecer melhoras contínuas no decorrer do tempo e tratamentos, resultados que duravam mais tempo ainda, Às vezes a gente vê sessões aí de pessoas que fazem a cada 1 ano, realmente para vir renovando a pele. E qual que é a grande diferença? Quando a gente fala em laser, a gente fala trabalho sobre luz, Então a gente vai precisar dos cromóforos. Quando a gente fala de radiofrequência, a gente fala de trabalhar campo eletromagnético, Então a gente trabalha com a água, naquele momento ali que a gente faz a dissociação do H2O, gerando calor. E quando a gente fala em ultrassom microfocado, então o próprio nome diz, é um ultrassom, e essa focalização de energia, ele causa uma lesão interna em que a gente chama que são pontos de coagulação térmica. Então o ultrassom, gente, na sua história, ele já tinha efeito mecânico e térmico no tecido. Só que o ultrassom, ele principalmente na questão da estética, ele veio iniciando o seu processo de resultados, principalmente quando a gente falava em tela subcutânea, em hipoderme. E o efeito térmico que ele agia fazia com que essa camada ficasse mais maleável para a gente poder fazer uma massagem, uma dermologia ou outra terapia que fosse associada. Só que quando a gente fala nesse ultrassom, a gente tem uma passagem de uma onda que é mais geral, ela percorre ali toda a porção do cristal em que há nesse cabeçote. Quando vem o ultrassom microfocado, eu acabo tendo um ponto único de emissão de ultrassom. Eu falo, gente, que é como se eu tivesse pegado a mangueira do jardim, que está com aquele bocal todo aberto, e agora eu coloco um pressurizador na ponta. Toda aquela energia que era dada de uma forma toda aberta, agora eu coloco num pontinho só, então eu consigo ficar com mais energia e mais foco. É como se o ultrassom microfocado ele fosse dessa forma. E então ele ficou com um ponto único de energia térmica, que é assim como ele vai produzir os nossos efeitos, e esse ponto onde ele chega, a gente consegue fazer o que a gente chama de coagulação. A coagulação, gente, ele é um processo, dentro do que a gente chama da cascata cicatricial, é como se fosse um processo inflamatório. E é desse processo que vem, então, um novo colágeno sendo o alvo de depósito nessa região desse ponto de coagulação. Grazi, então por que a diferença, Porque, de qualquer forma, laser, quando a gente pensa também, é como se fosse uma lesão influenciando o colágeno. A radiofrequência é uma certa lesão, porque é uma desnaturação de colágeno, gerando um novo colágeno. E aí o ultrassom microfocado da mesma forma? Sim, só que a forma de lesionar é diferente, E a diferenciação de chegar onde ele chega, Que é a questão do SMAS. E quando a gente pensa em SMAS, ele é puro tecido conjuntivo, Ele é fibroso, ele é um colágeno puro praticamente. Então, quando a gente faz a lesão,
a gente tem naquele ponto ali circunferencial 360 graus de compressão de lifting dentro dessa membrana, nesse tecido. Então, externamente, o lift ele é muito mais consistente. E um outro grande diferencial, né? Quando a gente fala em ultrassom microfocado, a gente tem a capacidade de, no equipamento, mensurar a profundidade exata que eu preciso. Então, eu tenho esses pontos de coagulação térmica acontecendo no SMAS, né, que é uma membrana importante em que a gente só consegue chegar com ultrassom microfocado, mas pensa se eu também consigo fazer esses pontos de coagulação em camadas acima. Então eu vou cada vez mais fazendo lifting em pontos, né, 360 graus ali, de um pontinho de coagulação térmica, o que efetiva mais ainda toda a resposta do tecido. E aí, essas profundidades, né, elas podem caminhar a cada 0,5 milímetros. E isso, gente, é muito pouquinho, né? Se a gente for ver isso numa régua, a gente vai ver que é cada linhazinha ali que vem marcado, né, na onde eu tenho lá a marcação de uma régua ou de uma fita métrica. Então, imagina agora a gente ter uma tecnologia em que a gente consegue, de milímetro e meio milímetro a cada 1 milímetro, fazer esse ponto de coagulação e fazer essa rota, né, essa circunferencial de cicatrização. Então faz com que a gente trabalhe todas as camadas de uma forma diferente, numa energia de ultrassom completamente diferente do que a gente já tinha no mercado. Tá? Além disso, quando a gente fala em facial, né, então a gente tem toda essa abertura, eu posso trabalhar bem superficialmente, ali entre camada de epiderme e derme, né, até uma camada um pouquinho mais profunda, que é o próprio SMAS, mas a gente tem a capacidade de, no corporal, fazer o mesmo tipo de lesão, né, e aí eu preciso de um pouco mais de profundidade para chegar onde a gente deseja. E aí, quando a gente fala, então, nessa questão de trabalhar, né, as profundidades, é realmente dizer aonde eu quero chegar, e é o grande diferencial, né. Quando a gente pensa em tratamentos, por exemplo, como a radiofrequência, a gente tem uma nuvem, né, de campo eletromagnético acontecendo no tecido de uma forma completa, né? Então toda aquela região, ela está sendo envolvida por calor. A gente vai ter um ponto central, né, que é o topo ali de onde chega o meu campo, onde tem maior calor e é onde efetivamente eu vou ter mais efeito da radiofrequência, né? E hoje tem as possibilidades já também nos equipamentos de você colocar qual profundidade você deseja que esse calor chega. O diferencial que a gente pensa aqui do ultrassom microfocado é que quando você coloca a profundidade, né, no seu equipamento, ele exatamente vai fazer com que aquele disparo de ultrassom vá até onde é necessário fazer e aqui então gerar o ponto de coagulação térmica. Então ali a gente vai ter, né, aquele ultrassom indo, ele tem o seu efeito mecânico, mas não é ele que na verdade faz a diferença para a gente. O que vai fazer diferença é seu efeito térmico e é por isso que a gente consegue chegar a esse tipo de lesão, tá? Então, gente, quando a gente pensa em lesão térmica, é fazer com que o ultrassom, então, ele chegue àquele certo ponto e a temperatura que ele gera, né, nesse ponto que ele chegou até lá, vira realmente uma lesão e aí o processo cicatricial com a coagulação sendo uma de suas fases. Só que no momento em que eu penso em processo cicatricial, é porque eu preciso fazer com que o fibroblasto, né, que é o precursor ali do colágeno, que vai promover o colágeno, ele vem até essa região, cicatrize e coloca um novo colágeno, que é a neocolagênese, né? A efetividade dele é que é muito importante porque você consegue realmente, no foco, chegar onde você deseja. E aí a gente conseguir criar novas células, né? A gente criar novas fibras. O que a gente sempre fala é que o colágeno e a elastina, eles estão sempre juntos. Então, no momento em que eu consigo estimular o colágeno, a elastina está sempre junto e a gente consegue, então, fazer o arcabouço novamente de reestruturação
e sustentação da pele, tá? O que o pessoal assusta muito quando a gente fala no processo cicatricial, né, nesse processo em que a gente tem que estimular o colágeno, por causa dessa cascata inflamatória, né? Só que se a gente pensa em laser, a gente vai ter dessa forma, em radiofrequência a gente vai ter dessa forma, só que é uma forma controlada de executar o processo, né? Eu não estou fazendo uma cascata inflamatória cicatricial como se fosse um corte de tecido. Eu estou fazendo uma lesão muito bem concentrada, mapeada, controlada, né? E aquilo que acontecer, por exemplo, um edema, né? Uma vermelhidão, que é uma resposta do tecido, ainda está dentro daquilo que a gente espera também, não vai ser uma intercorrência, né? E aí o que a gente pensa, né? As pessoas falam assim, nossa, pode doer, né? Como que é esse processo? Incomoda, né? É um tratamento que para pessoas que são muito sensíveis, né? Porque vai depender do limiar de sensibilidade da pessoa. Algumas pessoas não conseguem executar sem que use, por exemplo, anestésico, né? Ou até não deixa com que a potência do equipamento seja muito elevada, ficando ali dentro, né, do que é razoável para a gente poder fazer essas pequenas lesões. Porque o impacto que a gente tem dessa forma de ultrassom microfocada no tecido, ela realmente causa uma sensibilidade, né? Para algumas pessoas mais, para outras menos. Quanto mais superficial, mais doloroso fica também, né? Porque a nossa pele, no sentido de mais superficial, ela também tem estímulos nervosos também que são mais próprios e isso faz com que seja mais doloroso. Então isso também é muito importante saber. Agora aquilo eu sempre digo, gente, nada como uma boa avaliação para ser recomendável um tratamento como esse, né? Porque dor, né, o incômodo, a forma de fazer é muitas vezes o de menos, né? Porque ele não é uma dor insuportável, algo que eu não conseguiria fazer novamente. Ele é dentro do cômodo, né? E a pessoa ela consegue fazer a sessão toda muito bem. E é claro que a gente vai trabalhando dentro também da sensibilidade, né? Um cliente que a gente começa ali, por exemplo, com o mínimo proposto em um protocolo, eu vou aumentando a potência de acordo com o que ele deixa, né? Se a gente vai perguntando, tá tranquilo, posso aumentar um pouquinho mais e para ele tá tudo bem, a gente pode aumentar. Só que a gente tem que pensar que quando a gente fala desse tipo de lesão, a gente precisa estar muito bem alinhado com as contraindicações, né? Então aqui eu preciso de um processo inflamatório que aconteça normalmente. Então uma pessoa que pode ter, por exemplo, alguma deficiência de cicatrização, pode ser que ela não seja indicado a fazer um tratamento como esse, né? Um problema de coagulação, alguns tipos de medicamentos, né? Alguns processos crônicos de doença também. Então, tem que ser muito bem mapeado para a gente pensar tanto na sensibilidade, né? Isso vai contar muito nesse processo do pós e da resposta que a gente espera, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o cliente não chegou ao resultado que ele esperava, ou ao resultado que eu sei que eu posso chegar, né? Enfim, mas muitas vezes é a questão do que está associado, né? Às vezes, metabolicamente também, é um cliente que ele vai ter uma deficiência maior até para produzir o seu colágeno e depositar nessa região, né? O que a gente fala é que o ultrassom microfocado, ele só veio para agregar os resultados de lifting facial, né? A gente também tem os tratamentos corporais aliados a outros, então não quer dizer que ele veio comandar ou trocar, mas a gente pode, por exemplo, muito bem fazer as associações, utilizar o que ele tem de bom, né? Enxergar exatamente na camada que a gente quer, exatamente no SMAS, por exemplo, e fazer outras associações para poder tratar, por exemplo, uma pele que seja escurecida, que eu quero clarear, né? Então são várias outras coisas. Um detalhe também muito importante é que essa possibilidade da gente escolher as profundidades, a gente consegue também colocar muito, muito particular para cada cliente. Então a gente fica assim, olha, Grazi, o 4,5 eu sei que é o mais profundo para a face, é ele que vai chegar no SMAS, né?
Mas se um rosto é muito fino, né, de uma pessoa que é mais velha, será que o SMAS está mesmo a 4,5? Ele está tão profundo assim do que quando é um rosto de uma pessoa que é mais jovem, que tem mais tecido na região da bochecha, né, que realmente 4,5 vai estar à profundidade? Então, essa característica de avaliação para a pele é muito importante, né? Eu já vi pessoas falando assim, olha, eu fiz o ultrassom microfocado, não foi bom, parece que a pessoa ficou ainda mais flácida, né? Porque às vezes chegou a retirar um pouco de tecido adiposo até que o rosto tinha e perder, né, esse desenho de preenchimento natural que a gente mesmo tem, né? E são coisas que só uma boa avaliação e um bom entendimento, tanto sobre pele, né, e suas estruturas, quanto a questão da profundidade que eu chego com o meu equipamento, é que vai casar para que a gente dê o melhor resultado para o cliente. E, pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo em mais uma aula do YouTube. Se não segue a gente, clica aí no sininho, dê um like, né? E nos acompanhe, que de tempos em tempos sempre tem uma aulinha nova, com conteúdo, conhecimento importante para vocês, que a gente vá nessa trajetória aí sempre com muito sucesso, tá bom? Até a próxima. Tchau!